Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte foi um renomado general francês que ganhou fama devido às suas vitórias no campo de batalha e por seu período no governo da França. Napoleão Bonaparte foi um militar francês que viu sua carreira ascender meteoricamente pelos seus feitos militares realizados contra os inimigos de seu país, no período da Revolução Francesa. Tornou-se uma personalidade importante na França e chegou ao poder por meio de um golpe conhecido como Golpe de 18 de Brumário. Enfraquecido depois do fracasso na Rússia, Napoleão foi derrotado definitivamente em Waterloo e morreu exilado na ilha de Santa Helena. Nascimento e juventude de Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte nasceu na cidade de Ajaccio, localizada na ilha de Córcega, no dia 15 de agosto de 1769. O pai de Napoleão era um advogado chamado Carlo Maria Bonaparte, e sua mãe chamava-se Maria Letícia Ramolino. Os pais de Napoleão eram descendentes de famílias nobres da Itália. A ilha de Córcega pertenceu à Itália até o ano de 1768. Napoleão teve 9 irmãos, 2 morreram na infância. A posição social da família de Napoleão permitiu que ele tivesse acesso a uma boa educação, sendo matriculado inicialmente em uma escola religiosa e posteriormente tendo ingressado em um colégio militar em Brienne-le-Château. Em 1784, ele entrou na Escola Militar de Paris e lá teve de concluir seus estudos em um ano por conta da morte de seu pai. Carreira militar de Napoleão Bonaparte. Logo depois de se formar na Escola Militar de Paris, Napoleão recebeu a patente de segundo-tenente e foi lotado em um regimento no norte da França. Antes do início da Revolução Francesa, ele ainda foi lotado em 2 diferentes regimentos. Na verdade, até 1792, Napoleão ficou entre idas e vindas da ilha de Córcega por estar envolvido em assuntos revolucionários de lá. Com a Revolução, Napoleão foi promovido a capitão em 1792 e começou a manifestar posições favoráveis aos jacobinos, um dos grupos que conduziam a revolução no país. Logo depois de se formar na Escola Militar de Paris, Napoleão recebeu a patente de segundo-tenente e foi lotado em um regimento no norte da França. Os assuntos em que Napoleão estava envolvido tinham relação com o movimento revolucionário de Córcega, que queria autonomia e menos controle do governo francês na ilha. Com a Revolução, Napoleão foi promovido a capitão em 1792 e começou a manifestar posições favoráveis aos jacobinos, um dos grupos que conduziam a revolução no país. A ascensão de Napoleão Bonaparte ao poder. Em 1796, a ascensão de Napoleão Bonaparte foi meteórica. Os feitos militares do francês permitiram que ele se tornasse uma personalidade conhecida em toda a França e fosse cogitada por muitos para governar a nação. Nesse mesmo ano, ele assumiu o exército da Itália, uma tropa francesa instalada na Península Itálica, e transformou em uma grande força, fazendo com que esse exército conquistasse muitas vitórias em batalhas contra tropas austríacas. Politicamente, Napoleão Bonaparte tornava-se uma figura influente no país e ele próprio fazia questão de aumentar a sua influência na política. Em 1798, Napoleão decidiu ir para o Egito, inaugurando uma campanha militar que tinha como objetivo prejudicar os interesses comerciais da Inglaterra no Egito, Oriente Médio e Índia. No entanto, a presença francesa no Egito tornou-se muito conhecida pela conquista de Alexandria e pelo incentivo ao estudo da antiguidade egípcia, que foi dado por Napoleão Bonaparte. Consulado. No final da década de 1790, a situação na França seguia tensa, e o país vivia a instabilidade pelo ciclo revolucionário que se estendia por 10 anos. A economia e a política do país oscilavam bastante, socialmente o país ainda estava agitado, e a soberania francesa ainda corria o risco de uma invasão das coalizões estrangeiras. Por causa disso, começou a ganhar força na França a ideia da instalação de um governo autoritário com uma liderança forte que tomasse o controle do país. Napoleão usou da censura para perseguir seus opositores, promoveu a paz com as nações que estavam em guerra contra a França, criou um novo sistema de impostos e inaugurou o Banco da França. Napoleão ainda promoveu reformas em áreas como segurança e educação, obtendo bons resultados. Ele também reconciliou a França com a Igreja Católica, mas a manteve sob controle do Estado e montou uma equipe que criou um novo código de leis para a França. Império Napoleônico. Com mais prestígio, Napoleão almejou ampliar os seus poderes e, em 1802, tornou-se cônsul vitalício e, em 1804, conseguiu a transformação da França de uma república para um império, o que resultou na sua coroação como imperador da França. A cerimônia de coroação de Napoleão aconteceu na Catedral de Notre-Dame, em Paris. A ampliação dos poderes de Napoleão chamou a atenção da Inglaterra e uma nova coalizão foi formada contra a França. Enquanto os inimigos da França prepararam-se para uma nova guerra, Napoleão também investia no fortalecimento do exército francês com o objetivo de ampliar o poderio da França pela Europa. Por mar, no entanto, as tropas napoleônicas foram derrotadas em Trafalgar, no ano de 1805,
criando um cenário em que os franceses não tinham poderio para invadir o território dos britânicos. Aqueles que não obedecessem às ordens francesas seriam militarmente invadidos, e Portugal foi uma dessas nações. A recusa portuguesa em aderir ao bloqueio levou tropas francesas a invadirem o país, em 1807, forçando a família real portuguesa a fugir de Lisboa em direção ao Brasil. Em 1812, Napoleão decidiu invadir a Rússia, depois de os russos quebrarem o bloqueio continental. Napoleão organizou uma tropa com 600.000 soldados que avançaram até Moscou sem muitos obstáculos. Governo dos 100 dias. A derrota na Rússia enfraqueceu as tropas francesas e desmoralizou Napoleão. Os territórios ocupados pela França no continente europeu começaram a rebelar-se até que uma nova coalizão fosse formada. Tropas austríacas, prussianas e russas invadiram o território francês, em 1814, forçando Napoleão a render-se. Ele entregou o poder em troca de uma pensão anual e de exílio na ilha de Elba. A monarquia foi restaurada na França, e o poder entregue a Luís XVIII, mas Napoleão decidiu conspirar contra a monarquia, porque ele não estava recebendo a pensão que havia exigido. Ele retornou secretamente à França, mobilizou tropas leais e reconquistou Paris, inaugurando o governo de 100 dias. Em 18 de junho de 1815, aconteceu a Batalha de Waterloo, a batalha decisiva da vida de Napoleão, e tropas francesas enfrentaram uma aliança formada por tropas inglesas, prussianas, holandesas entre outras, e o resultado foi a derrota definitiva de Napoleão e o fim de sua carreira política. Últimos anos de Napoleão Bonaparte. Depois de sua derrota definitiva, a monarquia na França foi novamente reintroduzida, e as grandes nações europeias, destacando-se, Inglaterra, Áustria, Prússia e Rússia reuniram-se no Congresso de Viena com o objetivo de reorganizar o mapa europeu e de criar medidas que reforçassem o poderio do absolutismo na Europa. Napoleão Bonaparte foi exilado na distante ilha de Santa Helena, localizada no Oceano Atlântico, próximo à costa do continente africano. Napoleão passou os últimos anos de sua vida nessa pequena ilha, que ficou sob intensa vigilância dos ingleses. A saúde de Napoleão deteriorou-se por conta de um câncer no estômago e ele faleceu no dia 5 de maio de 1821.